Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus. Logos, né? Transponda as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Tá vendo? Tem uma dissonância aqui, ó. E em meio às lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, Autor da minha fé. Possa abrir junto comigo no livro de Atos, capítulo 3. No versículo 11, do versículo 11 ao 26, é um discurso que Pedro faz lá no templo, né? Uma mensagem fantástica, e eu gostaria de refletir com os irmãos nesse texto, né? E a palavra de Deus diz assim: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles por pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro dirigiu-se ao povo dizendo: Israelitas, olha o que Pedro vai dizer: por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? O que Pedro fez? Na verdade, havia um homem aleijado, deficiente, né? Que está no versículo 1 até o versículo 10, está registrada a história. Ele vai fazer um milagre, né? Esse homem vai ser curado, e as pessoas vão até Pedro empolgados, né, com essa expressão. E aí Pedro vai dizer: por que você está olhando para nós como se nós tivéssemos feito pela nossa vida, pela nossa piedade? Aí vai dizer no versículo 13 assim, ó: o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes. Pedro é esse traidor, tá vendo? E negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e os justos, e pedistes que vos concedesse um homicida. Foi Barrabás, né? Pedido por Barrabás. Desarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do qual somos nós testemunhas. Versículo 16 diz assim, ó: pela fé em nome de Jesus,
que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus Cristo deu este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que fizestes por ignorância, como também vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu que dantes anunciara por boca de todos os profetas que seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, e convertei-vos. Pesado, né? Para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e que envie a ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim, e a ele enviareis em todo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminado do povo. Moisés que profetizou, irmãos. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os demais falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas, da aliança que Deus estabeleceu a vossos pais, dizendo a Abraão: da tua descendência serão abençoadas todas a terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte de suas perversidades. É uma mensagem muito dura mesmo, que Pedro faz no templo, né? Ali em Jerusalém. Muito pesado, uma mensagem, daqui a pouco vamos refletir sobre ela. Eu gostaria que você separasse aí, deixasse esse texto bem separadinho aí, porque nós estaremos falando da palavra de Deus. Irmãos, nós temos uma história aqui no livro de Atos. Essa história é tão legal, porque fala de um milagre, de uma ação de Pedro. Mas os apóstolos estavam lá e havia uma pessoa deficiente, um coxo, né? A Bíblia fala que ele era coxo, um deficiente físico. E aí Pedro chega e abençoa aquele cara, e ele é curado e é maravilhado, e a bênção de Deus é estendida sobre a vida dele. Eu creio no poder de Deus, nos milagres de Deus. Deus pode fazer grandes coisas, grandes maravilhas no meio do seu povo, né? E naquele dia Deus fez essa maravilha, essa proeza, né? E a igreja teve algumas oportunidades de estar proclamando o Evangelho. Deus usa muitas formas para a gente proclamar. Por exemplo, eu estou passando por esse problema da pandemia, essa crise desse vírus. Tem muita gente que perde a oportunidade de proclamar, irmãos, o poder de Deus. Fica aí discutindo se Bolsonaro vai mandar sair de casa, se vai mandar ficar em casa, se os prefeitos... Essa discussão política, ela não serve para nós. O que serve para nós é usar a oportunidade para proclamar. Você foi chamado por Deus para proclamar, tá bom? Eu não estou dizendo que o irmão não possa discutir política, não é isso não. Mas que às vezes nós falamos de tanta coisa sem importância, sem valor real, e gastamos energia com coisas que não têm tanto significado, e perdemos as oportunidades de mostrar a glória de Deus, o poder de Deus através dessa pandemia, de como Deus pode agir. Porque são oportunidades que Deus vai nos dando, são diversas outras formas que Deus usa como oportunidade. E aí, no caso aqui, eles têm oportunidade, porque quando ele cura, faz um milagre, as pessoas ficam curiosas. E ali estavam os apóstolos. Quem são os apóstolos, irmãos? Eram autoridades. Que autoridades são essas? São autoridades constituídas por Deus. Então, quando Deus chamou você para uma nova vida com Ele, você é uma autoridade. Como assim autoridade, pastor? Porque você foi lavado pelo sangue de Cristo, você é servo de Deus, você é uma autoridade, você é uma atalaia de Deus nesse mundo. Então você é colocado por Deus nessa condição. E aí a multidão, quando vê aquilo, e chega para perto de Pedro, o que Pedro faz? Resumidamente, ele proclama ao povo arrependimento. A mensagem de Pedro é arrependimento, reconhecer Jesus
como Cristo de Deus e arrepender das vossas iniquidades e dos vossos pecados. E aí, nessa história, o autor aqui, nosso autor, o pastor Roberto, ele cita 5 qualidades da mensagem, do mensageiro da palavra, daquele que proclama a palavra, daquele que vai anunciar a palavra. Porque imagine, irmãos, imagina a cena, eu saio ali na rua, tem uma pessoa acamada, tem vários irmãos aqui que estão enfermos, que foram pedir de oração aqui, pessoas que estão enfermas, coronavírus, enfim. Aí eu saio lá naquele hospital agora, lá em Vitória, ou em qualquer lugar do Brasil, aí entro lá, tá um monte de gente lá com coronavírus, pessoas na UTI lá, morre, não morre, aquela situação, aí eu entro naquela UTI, coloco a mão sobre aquelas pessoas, elas todas são levantadas, levantam e saem curadas. Imagina a cena. Todos curados, literalmente curados. Faz um exame, constata, cura. Como assim curou? O pastor Daí esteve aqui, colocou a mão e foi curado. Aí vocês imaginem o Ibope, que isso vai correr positivo para mim, né? Ah, poderoso pastor Adair, esse é o cara. Então todo mundo corre atrás de mim, todo mundo vai vir atrás de alguma bênção. Eu posso abrir uma casinha lá e colocar lá mão santa, colocar a mão santa, e aí o pessoal vai me visitar direto. Eu peço os milinhos lá, 1.000 por cada pessoa que for lá, ó, vou fazer mansão. O Pedro, quando faz o milagre, a multidão vem em direção a Pedro, vem todos eles em direção a Pedro, porque eles imaginam que Pedro estava tinha uma autoridade tremenda. Mas olha só o que acontece, irmãos. A igreja de Cristo, o servo de Deus, ele tem algumas qualidades para proclamar a palavra. E uma delas é quando ele é usado por Deus como vaso, como instrumento. A quem ele dá a honra? A quem ele dá a glória? Para onde vai isso? De quem é o poder? Havia uma curiosidade do povo, e obviamente que a curiosidade do povo foi aproveitada por Pedro. Pedro percebe que aquele povo curioso abriu a mente. E quando a mente abre, o coração abre, você chega com o evangelho. Pedro era esperto, porque era um evangelista de qualidade, de alta qualidade, e quando viu a oportunidade, ele não perde a oportunidade, ele entra com o evangelho. O povo estava curioso. E aí ele começa a fazer perguntas: por que vocês estão me procurando? Está abrindo a mente do povo, entendeu? E aí ele começa a expor a palavra. Aí ele começa a proclamar a palavra. Como é que ele faz isso? Ele começa a usar as figuras bíblicas conhecidas por aquele povo. Quem são elas? Ele cita Moisés, ele cita Samuel e depois ele cita Abraão. No texto ele cita os 3. Os irmãos prestaram bem atenção. E aí quem é que eles usam? Moisés, a grande figura profética para o povo de Israel, mas aí ele vai citar um texto em que Moisés faz anúncio, prenúncio e uma palavra profética anunciando a vinda do Messias. Eles apontam para o Messias. Depois ele vai e fala de Samuel e diz que Samuel também citou e apontou para o Messias, o Cristo que haveria de vir. E no final ele vai citar Abraão como a figura do pai, né? Aquele que está presente, para dizer que todos ali são uma família de Deus. E vai dizer assim: Abraão também cita e aponta para o Cristo ressuscitado. Que maravilha, irmãos, porque agora o que o Pedro faz nesse momento é explicar a relação que existe entre o milagre e o Cristo, e como ele pode agir, e como ele estava entre nós, e como o povo estava cego e não pôde ver, mesmo os grandes profetas da qual eles exaltavam, ter citado e apontado para eles. É a oportunidade que ele está vendo. Ele aproveita a oportunidade, usa uma estratégia e chega ao coração do povo. É uma qualidade grande de todo mensageiro. Ele aproveita a oportunidade para falar de Cristo. Ele não aproveita a oportunidade para ter benefício próprio. Ele aproveita a oportunidade para trazer aquilo que Cristo tem para a vida das pessoas. Depois, lá no versículo 16, ele fala sobre o poder de Jesus. E aí é uma outra qualidade do pregador. Ele não fala de si. Em nenhum momento fala de si. Ele fala do poder de Deus, do poder do Cristo. O Cristo que Moisés citou, o Cristo que Samuel citou, o Cristo que Abraão apontou, para todos esses, ele cita o Cristo. Ele reconhece que é limitado,
Porque nós somos limitados. Você é limitado, eu sou limitado. E ele então reconhece de onde vem o poder e a autoridade. Ele aponta para Jesus, o autor da bênção. Ele não aponta para si. Ele não tem sobre si, sozinho, ele, Pedro, ou os demais apóstolos, a autoridade nele. A autoridade está sobre Jesus Cristo, que usa ele como um vaso. É um vaso. E que hoje pode ser usado, amanhã não pode ser usado. É Deus que faz da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer. E aí Ele vai apontando, dizendo assim, olha, Jesus Cristo que fez. Por que vocês estão olhando para nós assim, assustados, admirados? Por que vocês estão imaginando que de mim sai alguma coisa com poder? O Cristo que vocês mataram, foi Ele que fez isso. A fé deste homem, aliado com o poder de Deus, criou um milagre. E aí ele começa a se dar a questão da fé também, tá certo? Que a fé é o instrumento para que Deus possa operar. Sabe por que muitos dos irmãos e muitos servos de Deus não recebem bênção? Não é porque não é crente. Você é crente, irmão. Eu quero crer que você é crente. Então, pastor, o que falta? Falta a fé. Pastor, porque temos duas formas de fé. Nós temos a fé do crer em Cristo Salvador, que eu creio que os irmãos têm essa fé, espero que sim, que é a fé que promove a salvação. Mas temos a fé daquele que crê na direção do poder de Deus na sua vida, na caminhada. Tem muito crente que é um servo de Deus, mas duvida de Deus. Dá para entender um negócio desse? Pois é, tem muitos crentes que não recebem a bênção porque não têm fé. Esse homem, esse coxo da qual estamos aqui citando da história, a fé dele fez com que o mover de Deus caísse naquele momento e usasse Pedro como instrumento para ele receber o milagre. Mas não era Pedro o autor do milagre. O autor do milagre era Jesus Cristo. E aí você precisa aliar a fé. Então, nós temos agora uma terceira qualidade clássica dos mensageiros da palavra de Deus. E ela tem um poder de apontar as responsabilidades. Porque assim, o mensageiro, ele não tem o papel de trazer uma mensagem, irmãos, que traga, como eu vou dizer, que agrade os ouvidos das pessoas. Que todo mensageiro que prega para agradar, ele fada no erro gravíssimo de ir contra a palavra. Ele tem que pregar o que a palavra estabelece. E isso pode trazer para meu coração refrigério ou pode trazer ira. Isso foi notório. Os profetas foram perseguidos e maltratados exatamente porque a sua mensagem era uma mensagem de Deus. E aí isso trazia para muitos profetas que foram mortos, inclusive a Bíblia nem cita a maioria desses profetas que foram mortos por mão de homens perversos, porque eles falavam em nome de Deus. O profeta tem essa responsabilidade de trazer a palavra. E aí Pedro está ali diante de uma situação difícil, porque agora aquele povo que está ali, com o olho regalado, achando que ele tinha poder, autoridade, mas assim, não, eu não fiz nada. Quem fez foi o Cristo. Que Cristo? Que vocês mataram, que vocês perseguiram. E ele é mais cruel não, entre aspas, né? Ele é mais duro. Ele diz assim, que vocês traíram. Olha a expressão, irmãos, que ele usa. Vocês são traidores. Como assim traidores? Porque antes eles gritavam e exaltavam Hosana, que vem nas alturas, Hosana, que vem em nome do Senhor, e aplaudiam, e iam atrás de Jesus, com as multidões atrás de Jesus. Horas depois, essa mesma multidão que aplaudiam, que elogiavam, que faziam, sorriam pela presença de Cristo, para a mesma multidão que gritou, Barrabás, 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 se curvando à vontade dos príncipes daquele tempo. E aí Pedro aqui diz assim, vocês são culpados, vocês são responsáveis. Claro, irmãos, que de certa forma nós também somos culpados. Os nossos pecados é a responsabilidade, porque Cristo foi levado à cruz. Nós temos responsabilidade, mas a culpa da morte é deles. Foram eles que participaram, foram eles que atestaram, foram eles que cooperaram com a morte do Mestre. E aí Pedro é duro com eles, duro mesmo, severo. A palavra de Pedro era, eis a palavra, eis a verdade. Vocês são autores ou coautores da morte de Cristo, né? Nós somos, no caso, coautores, mas aqueles homens eram autores. E ele diz que eles fizeram, qual foi o termo que Pedro usa para dizer que eles fizeram? Ele diz assim, por causa da ignorância de vocês e das autoridades. O que é ignorância, irmãos? O que é ignorância?
É uma expressão que às vezes nós não gostamos de ouvir. Mas há muitos irmãos e muitas pessoas ignorantes. Eles não conhecem a palavra de Deus, não conhecem o poder de Deus. Eles servem a Deus, vivem no altar de Deus, mas não conhecem o Deus que eles servem. São ignorantes com relação ao Deus que eles adoram. Claro, alguém pode dizer assim, não, pastor, mas a maioria dessas pessoas nem crentes são. Mas eu não quero entrar nesse mérito, porque quem sou eu para julgar a vida dessas pessoas, desses irmãos? Mas eles estão diante do altar, mas são ignorantes. Por que eles mataram Jesus? Porque eram ignorantes, irmãos. Alguns deles até achavam que estavam fazendo o que era certo. Paulo, por exemplo, chegou a citar que ele perseguiu achando que estava fazendo o que era certo. E eram ignorantes, né? Mas isso não exime para eles a culpa. Não exime a culpa. Ah, pastor, as pessoas não estão aqui em São Domingos, não sei o que, tem gente aí que é levado pela droga, enfim, é enredado pela ação do diabo, então essas pessoas estão cegas. Estão cegas, eu sei que estão cegas, mas elas não são inculpáveis, elas são culpadas. Essas pessoas são culpadas diante de Deus por ter matado Jesus, por ter levado Jesus à cruz, mesmo quando fizeram na sua ignorância. Mas o mensageiro, ele tem a responsabilidade de apresentar Jesus, apresentar a Cristo. E essa mensagem, ela conduz o homem a um arrependimento, a uma conversão. O que é arrependimento, irmãos? É o ato de reconhecer o seu estado pecaminoso, é o ato de reconhecer seus atos de pecado, tá certo? Você reconhece, então você confessa esses pecados para Deus e se converte. A conversão é a ação de reconhecer seu estado pecaminoso, arrependimento, reconhecimento e o deixar. E você então vive uma nova vida com Cristo. Pedro faz isso. Pedro conclama essa multidão para que eles se arrependessem, porque se não houvesse arrependimento, não haveria esperança. Tem artistas, tem autoridades, várias pessoas que vão para a mídia, esses babacas que vão para a mídia, aí chega lá e fala assim, eu não me arrependo de nada. Um dia desse eu vi um irmão aqui da igreja falando isso. Eu não me arrependo de nada que eu fiz, eu me arrependo do que eu não fiz. Como assim, rapaz? A palavra de Deus diz que se não houver arrependimento, não há remissão de pecado. O crente não vive sob a filosofia do mundo, não. Ele vive sob a palavra de Deus. E Pedro chega para essas pessoas e diz assim, olha, vocês precisam se arrepender. Você precisa se converter dos seus atos. As suas atitudes foram perversas, mas elas não é o fim. O fim está em servir a Cristo, glorificar ao Senhor. E aqueles que se arrependem e se convertem, esses viverão essa nova vida. Palavra, irmãos, que é uma palavra difícil, mas é uma palavra de profeta de Deus. E o proclamador da palavra, ele tem essa responsabilidade. Nós percebemos isso no texto aqui da palavra, como Pedro tem essa responsabilidade e conclama as pessoas para essa ação. A quarta qualidade do servo de Deus ele vai dizer lá no versículo 21, eu quero ler aqui o versículo 21 com os irmãos. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. E Pedro vai falar uma coisa aqui interessante. Versículo 19. Arrependei-vos, pois, convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, irmãos. Olha só que maravilha. O mensageiro de Deus proclama as bênçãos de Deus prometidas sobre aqueles que se arrependem. Se você se arrepender, há bênção. Se você se converter, há bênção. Aí eu vou abrir outro parênteses. Há muitos crentes que não recebem a bênção de Deus. Não é porque Deus não tem bênção para dar. Ele tem bênção para dar. Mas porque não se arrependeram. Cometem atos pecaminosos diante do Senhor e não se arrependem dos seus atos. Mas o texto da palavra, a mensagem que tem uma qualidade que vem dos céus, o mensageiro encontrado aqui no texto capítulo 3, do versículo 11 a 26, que é uma qualidade de um pregador, ele conclama as pessoas do arrependimento, mas ele conclama dizendo para as pessoas que há bênção no arrependimento. E a principal bênção que é estabelecida aqui no texto, é que o texto diz que os pecados das pessoas serão cancelados. Meu irmão, que bênção! Seu pecado foi cancelado. A graça de Deus é tão maravilhosa, irmãos, que ela se estende o ontem,
o hoje e o amanhã. Então, suponhamos que você se converteu há 10 anos atrás. 10 anos atrás, uma conversão sincera. Os teus pecados foram cancelados e o diabo não pode usá-los contra você mais. E o mais curioso e o mais abençoador dessa história é que todo pecado que você cometer diante da sua vida, eles já estão perdoados diante do Senhor. Ah, pastor, então não preciso pedir perdão? Como assim não precisa pedir perdão? Claro que sim. A natureza humana necessita do perdão de Deus. Mas nós já temos a convicção e a certeza que a graça de Deus, que superabunda em nós, já nos perdoou antes mesmo de pecar. Isso é bênção. É bênção de Deus para aqueles que foram lavados, que foram arrependidos dos seus atos pecaminosos, principalmente do seu pecado que conduz à perdição eterna, que é o pecado de arrependimento sincero do coração. E aí diz aqui, seus pecados são cancelados, haverá tempo de refrigério, tá bom? A consumação do reino messiânico, que quando você se converte, Cristo habita no teu coração, meu irmão. Você se torna filho de Deus. Quando é que a pessoa se torna filho de Deus? Quando ela nasce? Não. A Bíblia diz que nos tornamos filhos de Deus pela ação da conversão, da entrega pessoal, da ação do batizado do Espírito Santo em nossas vidas. A partir do momento que nós somos convertidos, nós nos tornamos filhos de Cristo, e a Bíblia diz que é por adoção ainda, só a partir daí. Antes, porém, quem é que nós éramos? Diríamos que é a criatura de Deus. Mas filhos só acontece pelo lavar do sangue de Cristo. E é bênção para aqueles que se arrependem. Bênção poderosa, né? E por fim, o texto ele fala muito sobre obediência, né? Ele conclama as pessoas a serem obedientes ao Senhor Jesus. E aí, do versículo 26, vai dizer assim, o texto, cadê? Ali. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-os primeiro a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte de suas perversidades. Ou seja, obediente. Obediente. Você precisa obedecer. Você não pode ser um servo que não obedece. Tem muito crente que é pastor de si mesmo, não é verdade? Eles criam para si uma aura de santidade, um mundo espiritual, eles criam para si uma vida como se elas fossem a dona de uma verdade espiritual. Elas se tornam pastor de si mesmas, elas são impastoreáveis, inclusive. E, obviamente, que é uma ação pecaminosa. O texto aponta para obediência. Não é uma obediência cega, irmãos. Isso é tolice. Mas eu estou falando da ação da palavra. E aí Pedro diz assim, que essas pessoas precisam ser obedientes, abandonando suas perversidades, obedecendo a palavra do Senhor e abandonando suas perversidades. Isso é maravilhoso, é uma característica. E Pedro, na sua mensagem, como qualidade, ele aponta as pessoas e clama as pessoas a viver uma vida nova em obediência à palavra dele. E quem obedece vai colher frutos. E quem obedece vai ter bênçãos. Quem obedece colhe resultados. Quem não obedece não colhe resultados. Quem é rebelde só colhe frutos negativos. Mas aqueles que obedecem a Deus e a Cristo recebem as bênçãos de Deus. São qualidades fantásticas que foi apresentada aqui nessa história, nesse texto fantástico, né? Então, para resumir, a mensagem do Evangelho deve ser caracterizada por destaca a palavra de Cristo, Cristo ao centro, toda a ação que Deus faz é de Cristo, toda a ação miraculosa que Ele age na tua vida e possa usar a sua vida, a glória é do Senhor. Se você prega uma mensagem, uma pessoa se converte, a glória é do Senhor. Se você batiza a pessoa, a glória é do Senhor. Se você canta, a glória é do Senhor. Se você proclama a glória do Senhor, tudo é do Senhor Deus. O pessoal vai dizer, esse pastor é louco. Sim, irmãos, é a loucura. O Evangelho é a palavra de loucura mesmo. Mas nós somos servos de Deus e não vivemos sobre a verdade deste mundo, nós sobre a verdade da palavra. Além de sermos dar glória ao Senhor, nós estamos assumindo nossos atos pecaminosos
que somos pecadores mesmos, nós levamos Jesus Cristo à cruz, nós cometemos atos perversos contra o Senhor e nos arrependemos dos nossos pecados. E aí há uma possibilidade de salvação. Cristo é a esperança. Porque na verdade Pedro acaba concluindo seu texto apontando para Jesus. Cristo é a esperança. Esse é o centro da palavra. Tudo aponta para ele. João 3,16 aponta para isso, que é o chamado resumo da Bíblia, né? Aponta para isso, e a Bíblia inteira aponta para isso. Pedro não perde a oportunidade e aponta para Jesus a esperança, apesar de ter uma palavra dura, sem rodeios, ao mesmo tempo ele tem uma palavra de esperança, e que as pessoas, mesmo aquelas que mataram Jesus, não havia desespero, ao contrário, o Cristo que curou aquele homem era o mesmo Cristo que estava ali para abençoar aquelas vidas e se eles se arrependessem. Então, que você aproveite as oportunidades e seja um proclamador da palavra com as qualidades do Evangelho. Não fique pregando para ter glória própria. Se Deus te usar de alguma forma, você não deve receber os benefícios pessoal por causa disso, ficar atrás de glórias humanas, mas você vai buscar a vontade do Senhor. E, em geral, ser pregador da palavra e centralizar na palavra, você não terá muita glória de homens, não, porque eles não vão gostar muito da palavra e acredite se quiser, muitos irmãos da igreja nem vão gostar dessa palavra também, porque ela é dura e eles não adoram. Eles gostam de palavrinha que diz que Jesus vai abençoar eles, que vai multiplicar a vida deles, que o negócio deles vai ser próximo. Eles gostam de coisas assim, que mostram as benéficas para a vida deles. São chamados crentes carnais, né? Esses crentes carnais. Mas o Evangelho, ele é muito simples na sua essência, porém muito verdadeiro na sua plenitude, tá bom? Na próxima quinta retornaremos com o estudo da palavra, continuaremos com o estudo da palavra. Que Deus abençoe muito a vida do pastor Roberto, um material muito bacana. Que Deus guarde a sua vida de maneira muito especial, tá bom? Vamos orar nesse momento? Vamos estar agradecendo por esse estudo. Logo depois vamos estar cantando e estaremos aqui saudando mais alguns irmãos e orando aqui no final para as pessoas que fizeram seus pedidos de oração. Eu não sei se entrou mais algum pedido, porque como eu estou pregando, eu não dou muita atenção, não, eu fico desfocado, acabo perdendo o pensamento aqui, tá bom? Mas Deus sabe todas as coisas. Amém, irmãos? Vamos orar? Deus, nós agradecemos por essa palavra. Que sejamos servos com as mesmas qualidades apresentadas pelo teu servo Pedro, nessa mensagem ali no templo em Jerusalém. E de fato, Senhor, sejamos homens e mulheres comprometidos com a tua glória, comprometidos com a tua palavra. Que não venhamos, ó Deus, pregar mensagens apenas para agradar, mas que sejam mensagens realmente que venham do alto dos céus, e que sejam mensagens que edificam a vida dos irmãos, mas ao mesmo tempo mensagens que proclamam as pessoas ao arrependimento, à mudança, à transformação. Obrigado pela vida dos teus servos, obrigado pela palavra que nos deu, que muito me abençoou, e ó Deus, que tu possa completar aquilo que faltou aos nossos lábios, humanamente falando, e que tu possa com teu Espírito ir completando e abençoando aqueles que ouvem a tua palavra. Muito obrigado por cada vida que assiste, aqueles que contribuem, aqueles que têm, ó Deus, interagido, aqueles que estão lá quietinho, lá às vezes o Senhor nem se manifestam, mas estão lá assistindo. Que tua bênção chegue até essas pessoas de maneira muito especial. Te oramos no nome de Jesus. Amém. Linda essa canção, né? A Letícia pediu o primeiro amor aí, né? Vou tentar cantar o primeiro amor. Não é fácil não. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar aos caminhos. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor,
me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar